Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo hoje é de número 93, Diálogo com a Sombra, Hermínio Miranda. Praticamente nós encerramos o tema anterior, porque no tema anterior falta apenas umas 3 linhas que não carecem, que eu leia, não carece de esmiuçamento, até porque eu estive analisando o conteúdo por nós esmiuçado, abrange essas 3, 4 linhas. Então nós vamos pular já diretamente para um novo tema que se chama A Crise, e de Mário Portela. Escreva esse nome aí, Mário Portela. Se você quer aprender como se portar, como se comportar, é um professor muito inspirado, muito sábio, muito inteligente. Quando são, eu aqui abro o espaço. Pois ele nos diz assim, se nós corrermos, o bicho pega. Se nós corrermos, o bicho pega. Se nós pararmos, o bicho come. Mas se nós nos unirmos, somos capazes de espantar o bicho. Olha que sabedoria, não é? Se nós pararmos, o bicho pega. Se nós corrermos, o bicho, é o contrário, o bicho come. Mas se nós nos unirmos, nós somos capazes de vencer o bicho, não é? E eu rogo a você as tuas orações, porque nós somos muito atacados pelos nossos irmãos, e para você ver como são as coisas. Os vídeos, quando nós tivemos início há mais de 4 anos atrás, o intuito dos amigos espirituais fosse que esses vídeos fossem reprisados nas regiões umbralinas, pois é preciso entender que nesse instante há alguns megafones nas regiões umbralinas, onde os nossos irmãos lá nesses vales dos suicidas, esses vales umbralinos, eles estão a ouvir o que nós estamos aqui dizendo. Eu já tive a oportunidade de ver esses megafones. Eles atacam esses megafones com
prastas de lama, porque os megafones ficam à altura de uns 10 metros de altura para não ser atingidos pelos nossos irmãos sofredores. Então eles ouvem, eles assistem tudo que nós tratamos aqui, de forma que o intuito da espiritualidade que trabalha aqui no nosso grupo não são os encarnados, e sim os desencarnados. Porque se nós pararmos para refletir, eu não me sinto magoado. Sabe por que eu não me sinto magoado? Porque a mim me é dada a oportunidade de semear a semente. Eu estou fazendo a minha parte. Mas eu fico a pensar quantos milhões de pessoas trocam esses nossos vídeos instrutivos, vídeos que incentivam as pessoas ao desintoxicamento, à desintoxicação da alma, facilitando-lhe um retorno melhor à pátria espiritual, facilitando-lhe viver no corpo físico em condições com mais dignidade. Esses seres trocam esses vídeos por ilusão, por fantasia, enfim, por outros tipos de programas, por festas, comemorações, eventos aqui, eventos ali. Isso me entristece de certa forma, no sentido de saber que esses seres demorarão um pouco mais na trilha em que se encontra, mas que me chateia, que me ofende, que me humilha. Não, porque o combustível eu recebo de amigos maiores na erraticidade pelo trabalho que nós realizamos e executamos. Então eu fico assim triste quando eu vejo lá 3, 4 curtidas. Às vezes a pessoa só curte, não assiste o vídeo, não presta atenção na matéria. Por que que elas não curtem, elas não assistem o vídeo? Porque aquilo que nós já dissemos, e eu vou repetir em outros vídeos, a humanidade, meu bem, elas estão em busca de ouvir o que elas querem e não o que elas precisam. Então elas querem ouvir que elas estão salvas. Elas querem ouvir que elas já estão libertas de todas as máculas. Elas não querem ouvir que tudo que elas enfrentam é problema delas e que elas precisam trabalhar o seu eu para hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. No entanto, muitas pessoas na Terra ainda cultivam o hábito de que nosso Senhor Jesus Cristo
há 2000 anos atrás, quando aqui esteve, ele carregou a cruz nossa. Por isso, a partir do momento que o Cristo a cruz carregou, ele nos libertou de todos os pecados. Esse é o símbolo dessa passagem para muitos adeptos. Jesus, quando aqui esteve, ele carregou todos os nossos pecados, de forma que nós estamos salvos. Que salvo, gente! Jesus não carregou o pecado de ninguém. Jesus não carregou a cruz de ninguém. Jesus apenas, através daquelas cenas, ele quis nos dizer que ninguém ascende a planos mais elevados se não passar aqui pelo crivo da razão. Ninguém ascende os planos mais elevados se não sofrer humilhações, traições, dor, se não for punido, se não for acusado, se não for desrespeitado, se não for torturado. Não existe ascensão se não for através da dor do sofrimento. Esse é o símbolo de tudo que Jesus passou e nos delegou, como se diz: vocês viram tudo que eu passei? Sim, mestre. Pois bem, se passares por tudo que eu passei, com resignação, com humildade, com paciência, ascenderão aos planos mais elevados. Mas é preciso resignação e aceitação. Se não passarem por tudo com resignação e aceitação, é natural que se perderão em meio ao orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, as ilusões e as fantasias aqui da terra. E o mais interessante, que neste exato momento, quantos milhões de pessoas entregues às ilusões da terra, satisfazendo Barrabás. Ah, mas lá onde eu me encontrava, com o pensamento ligado a Deus eu me encontrava, não basta. A partir do momento que você assume ser um cristão, é natural que você opta pela desintoxicação. E se você fez parte do meio onde as toxinas se encontravam, pode ter certeza de que você saiu intoxicado do mesmo jeito. Por isso, é difícil os mentores confiar em você mediante certas responsabilidades. O tema, a crise. Então vamos ver aqui na questão 264 o que Hermínio Miranda fala a respeito desse tema, a crise, pois o próximo tema é perspectivas.
Então eu rogo a você que ore por mim, porque para mim estar aqui hoje, porque eu tenho rogado a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima, eu tenho me feito de forte, porque os trabalhos não podem parar. Hermínio Miranda, ele diz assim, o doutrinador precisa estar atento aos primeiros sinais de que o espírito manifestante começa a ceder, para que ele próprio, doutrinador, possa formular a sua tática. Espíritos muito agressivos e violentos manifestam-se de início irritadíssimos em altos brados. É preciso entender que Hermínio Miranda dá a entender que a responsabilidade da disciplina nos trabalhos mediúnicos de desobsessão corre por conta do doutrinador, mas não é. O doutrinador, ele é apenas um símbolo usado por Hermínio Miranda, pois quando Hermínio Miranda diz que o doutrinador precisa estar atento aos primeiros sinais de que o espírito manifestante começa a ceder, todos os médios ali na reunião mediúnica precisam ficar atentos a todos esses pormenores, porque não é só o doutrinador o responsável pelos trabalhos mediúnicos dos espíritos trazidos pelos benfeitores espirituais à casa. Então é a responsabilidade de todos os integrantes que se encontram naquela sala mediúnica. Então, de início irritadíssimos em altos brados, dando murro na mesa, proferindo ameaças terríveis, não é possível nessa condição argumentar com eles. É preciso esperar que o vagalhão impetuoso do rancor se desfaça por si mesmo na praia mansa. Veja bem, tem certos espíritos que se faz presente através do campo vibracional do médium. As vibrações do espírito, por serem assim tão negativas, elas, e pelo fato do médium ser um médium autêntico, acontece do espírito levar o médium a xingar, a blasfemar, a dar murro sobre a mesa. Mas é preciso entender que o médium semimecânico, você entendeu? O médium semimecânico, o médium consciente, o médium semimecânico, quase sempre isso acontece com ele, não o mecânico, mas é preciso dizer que mesmo o médium mecânico, na erraticidade, ele sabe tudo que o espírito em seu campo vibracional está disposto a praticar. Por isso, cabendo ao espírito do médium a disciplinar, a doutrinar o espírito antes
que o doutrinador se dirija. Então, não são os espíritos que dão murro na mesa, quando o médium é semi-mecânico. Não são os médios, não são os espíritos que dão murro nas mesas e xingam, blasfemam quando o médium é consciente. E sim, os médios que não conseguem, por mais experiente que seja, isso não é um erro não, tá, gente? Por mais experientes que sejam, por mais disciplinado que seja o médium, mas o médium, ele não consegue segurar aquele turbilhão de sentimentos negativos. Então quase sempre o médium, ele obedece àquele impulso daquele espírito, é onde o espírito acaba dando um murro sobre a mesa, ou até ameaçando verbalmente, ou até mesmo xingando ali quem quer que seja. Numa casa espírita séria, isso acontece também, menos do que numa casa espírita não séria. Então é preciso permitir. Um dos maiores erros do doutrinador é no princípio da comunicação. Não permitir que o espírito fale tudo que ele tem vontade de falar. Doutrinadores, deixe o espírito falar, deixa ele desabafar, deixa ele contar a tua história. É lógico que tudo tem um limite. Durante uns 5 minutos, deixa ele contar a tua história. É quando ele conta a tua história, quando ele desabafa, que você, doutrinador, consegue montar, usa esse termo, é quando você consegue montar um quebra-cabeça a respeito da benevolência e da indulgência a qual você é portador. Não há a possibilidade de você saber quantos crimes o criminoso praticou se você, advogado, não ouvi-lo. Você conseguiu entender o que eu quero dizer? Então, você ali à frente daquele espírito, no campo vibracional do médium, doutrinador, você é tido como um advogado, como um juiz. Tenha paciência. Dê ao espírito a oportunidade dele desabafar, dele contar a sua história. Dali em diante, você vai montar todo um programa de forma a orientá-lo em todos os sentidos, que se você não der oportunidade, é óbvio que você não consiga, de certa forma, orientá-lo em todos os sentidos, né? Se somos resistentes à explosão, é inevitável, o dano pode ser irreparável. É preciso ter paciência e esperar. Não ficar mudo ante a sua cólera, mas não opor. Grito contra grito, murro contra murro. Não adianta. Se o espírito dá murro na mesa, se o espírito xinga,
se ele blasfema, se ele ameaça, e o doutrinador também blasfema, ameaça e dá murro, onde vai parar aquilo ali? É preciso entender que a sala mediúnica de desobsessão não é um ringue de boxe, e sim uma sala cirúrgica, onde há ali no campo vibracional do médium um paciente carente de benevolência, de indulgência, de amor, paciência, né? De conhecimento, quase sempre de todo mundo, mas principalmente do doutrinador, já que os mentores espirituais ali confiaram a todos os encarnados. Vamos ao próximo vídeo.